Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Gabi, Luiz Eduardo, bom dia aí. Vamos só esperar a galera chegar para a gente iniciar, ok? Olha só, Gabi, Luiz Eduardo, já que vocês estão aí na aula, né? Gostaria de pedir a vocês para que vocês já fossem abrindo o módulo de vocês. Maria Eduarda chegou aí. Bom dia, Pirra. Chegou Bom dia, lá. Bruno. Bom dia, bom dia. Então, vou fazer aqui o compartilhamento, né? Vamos colocar aqui, expor aqui. Bom dia, Laila. Vamos expor aqui o nosso, cadê aqui? O nosso livrinho. Cadê ele? Aqui. Senhores, hoje é capítulo 21, a parte de mudança de fase e diagrama de fases. É algo bem pequenininho, bem curtinho, né? É mais teórico esse capítulo, tanto é que eu nem coloquei nada de slide, é mais para explicar as fases da matéria. Esse diagrama de fases é digamos assim, é um gráfico, né, que ele existe, é simples ele, não há dificuldade nenhuma de vocês entenderem, bem tranquilinho mesmo, certo? Então a gente vai desenrolar aqui com calma, e é bem facinho, bem tranquilinho aí. Então abra aí o módulo, capítulo 21, a página 12, então abrida aí, dê uma olhadinha, né, nessa parte que a gente vai pegar hoje. E assim, pessoal, eu gostaria de falar a vocês o seguinte, né? Eu falei a vocês a respeito dos capítulos aqui, ó, que eu solicitei a vocês, as atividades. Já temos aqui 4 atividades, tá vendo? Porém, vamos lá, ó. Essa atividade teve uma pessoa que entregou, vou dar uma olhada quem é. Aqui, faltam 2 pessoas entregarem, certo? Parte de dilatação térmica, então está faltando entregar. Aqui, ainda bem que todos entregaram. Faltam 2 pessoas entregarem dilatação térmica. Aqui tem 13 faltando de dilatação de líquidos. O prazo se vence amanhã. E calorimetria, ó, o prazo é dia 17 de novembro, certo? E até agora se entregaram 6 pessoas, ok? Aí o seguinte, para não dizer que eu não sou mal, porque eu não sou, eu vou dar um prazo limite para vocês, pessoal, para entregarem essas atividades. No mais tardar, olha só, no mais tardar, segunda-feira. Não, terça-feira, né? Que é dia 17, pronto. Terça-feira vai ser a data limite de vocês entregarem essas 4 atividades aqui, ó. Ok? Ah, professor, você vai passar mais? Não, vou passar só deixar só essas 4. Lembrando que essas 4 atividades, juntamente com a frequência de vocês, soma justamente a nota da AV1, ok? Então, nesse trimestre, não teremos atividade avaliativa, aquela de 0 a 3 pontos. Então, vocês têm a AV1, os exercícios que eu passei aqui, ó, valendo de 0 a 8 pontos. Então, façam os exercícios e enviem para mim. É extremamente importante que vocês enviem, certo? E 2 pontos da frequência, participação e assiduidade. Então, não faltem às aulas e não deixem de enviar os exercícios. Façam, me entreguem. É extremamente importante. Então, vou dar com prazo limite a próxima terça-feira. Ok, pessoal? Todos entenderam o que eu falei aí? Entendido? Sim ou não? Sim, Bruno. Então, próxima terça, sem passar de terça, entreguem todas as atividades. É o prazo limite de vocês. Certo. Ok. Então, já estou dando um gás aí para vocês, um negocinho a mais, um plus, ok? Não deixem de fazer. Deixa eu ver quem foi que chegou aqui. Sabrina Chaves, Sabrina Lins, Samara, cadê aquele bom dia, Samara? Esticado, cadê aquele seu bom dia esticado? Tá aqui já? Tá não, tá não. Que bom dia, Bruno. Não, bom dia não. Que bom dia, quero não. Bom dia, Deus me livre. Que é isso, rapaz? Dê um bom dia para ver se melhora. Sabrina Que Chaves. bom dia. Que bom dia, Bruno. Minha unha não vai melhorar por causa de bom dia, não. Estou estressada.
Ave Maria, tudo por causa da unha, não faço não, mulher. Ela cresce. Uma hora ela cresce. Minha amiga Sabrina Chaves, como é que você está? Tudo certinho? Tudo 110%? Tudo Taxa? 100. Acho que os 108. 110 ainda não. 108. Mas 10 ainda não, né? Beleza, tranquilo. Vamos lá. E aí, feliz? Yuri, Laila, Luiz Eduardo. Tudo certinho, né? Cadê a Gabi Emílio? Chegou ou chegou não, Gabi Emílio? Ela e a Pirra são as duas pessoas que mais se desesperam na aula de física. Eu nunca vi, meu Deus do céu. Vamos lá. Vigi, Bruno. São as que mais se desesperam. No final de tudo, acabam acertando tudo. É só drama, só Deus te drama. ouça, né, meu filho? Deus te ouça, porque isso nunca aconteceu. Gabi Emílio, bom dia, Gabi. Chegou agora, Gabi Emílio. Bom dia, Bruno. Bom dia. São as duas que mais se aperreiam, mas também que mais se dão bem, tá vendo? É um aperreio, é um drama. Bruno, em nome de Jesus, eu preciso passar no vestibular. Você não tem noção, física é uma coisa que sem condições, Bruno. Que é isso, rapaz, que é isso. Vai dar tudo Eu certo. tô quase fazendo supletivo para vender minha arte na praia, tá difícil. Também não é assim, né? Vamos lá, vamos lá. Olha só, pessoal, o assunto de hoje, como eu falei, né? Temos aqui, cadê? Aqui, ó. Não, nesse não. Putz, perdi, foi. Aqui, diagrama de fase, certo? Capítulo 11. Então, nessa parte aqui, primeiramente, ele fala a respeito do estado de agregação da matéria. Os três estados, sólido, líquido e vapor, que é o gasoso, né? Então, ele simplesmente fala que no estado sólido, as moléculas estão sempre mais juntinhas, estão vendo aqui, ó? No estado sólido estão bem juntinhas aqui. Então, no estado sólido, a minha substância tem forma e volume definidos, bem definidos aqui. Já no estado líquido, né, o volume é definido, porém a forma deve depender do líquido, deve depender do recipiente que contém o líquido. Então aqui, as moléculas já estão um pouquinho mais soltas, tá vendo aqui, ó? Ela já tem um pouco mais de liberdade. E no gasoso, liberou geral, tá vendo? Ninguém tá pegado a ninguém, ninguém é de ninguém, tá vendo aqui? Todo mundo solto, livre, leve e solto. Então, quem define a forma do gás, né, e o volume é apenas o recipiente. Temos forma e volume indefinidos. Então, isso daqui eu acredito que vocês chegaram a ver, né? Até na parte de ciências. É a parte básica. Todo mundo entendeu isso daqui? Isso aqui é apenas uma pequena revisão de ciências. Entendido, pessoal? Sim. Aí o que é que acontece? Aqui ele fala a respeito das transformações gasosas, que eu acredito que em ciências vocês chegaram a estudar também. Porém, aqui a gente vai apenas rever, que são as transformações, né, que você tem do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, aí temos do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, então, são nome das transformações. Por exemplo, do sólido para o líquido temos a fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização ou ebulição. Depende muito de como é feito o processo. Voltando, temos liquefação ou condensação, né, que é do gasoso para o líquido. E do líquido para o sólido, temos a solidificação. Isso daqui a gente viu lá naquela parte de calor latente. Lembram disso? Estão lembrados? Sim. E aqui, ó, temos a sublimação, que é do sólido para o líquido, ou do sólido para o gasoso, ou do gasoso para o sólido. Lembrando, né, que se eu vou do sentido do sólido em direção ao gasoso, eu tenho transformações endotérmicas, ou seja, a substância absorve calor para poder fazer a transformação. E aqui, se eu vou do gasoso para o sólido, temos transformações exotérmicas, ou seja, a substância, ao invés de absorver, ela perde calor. Então, isso daqui a gente viu, né, lá na parte de calor latente. O que é que vai aparecer de diferente aqui? O nosso diagrama de fases. Esse diagrama de fases, ele é um gráfico da pressão pela temperatura, onde esse gráfico, né, ele vai dar o estado físico da matéria de
de acordo com a pressão e a temperatura. A relação entre pressão e temperatura faz com que a sua substância possa estar nos 3 estados físicos que a gente viu aí. O diagrama de fases é esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele. Tá aqui ele, ó, tá vendo? Para uma substância comum, ele tem esse formato: sólido, líquido e vapor. Ok? Temos aqui alguns pontozinhos específicos. Esse Tzinho aqui, nós chamamos de ponto triplo ou ponto tríplice. Nesse ponto, a substância ela vai existir nos 3 estados da matéria, sólido, líquido e vapor. Ok? Esse ponto triplo, ponto tríplice, deixa eu ver se eu falei, se ele fala aqui em cima, ó. O ponto triplo, ó, ocorre a coexistência em equilíbrio, né, de os estados sólido, líquido e vapor. Então, quando você atinge, ó, aqui para o CO2, né, essa pressão e essa temperatura, para o CO2 é a pressão de 5 atm, e uma temperatura de menos 56,6 graus Celsius. Aqui eu consigo ter esse CO2 nos 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e vapor. Entenderam aí? Entendido, pessoal? Sim. Aí o que são essas curvas? Olha só, essas curvas são elas que delimitam os estados físicos da matéria. Por exemplo, temos aqui uma curva que está entre o estado sólido e o estado líquido. Ela vai separar esses 2 estados físicos da matéria. Do sólido para o líquido, nós temos a fusão, ou seja, seria a nossa curva de fusão ou de solidificação. Depende do sentido no qual você está andando aqui, né? No meu diagrama de fases. Se eu estou indo do sólido para o líquido, eu tenho a fusão; do líquido para o sólido, tenho solidificação. Então é a nossa primeira curva aqui, ó. A segunda curva, do líquido para o vapor, é chamada de curva de vaporização ou curva de condensação. É quando eu tenho a passagem do estado sólido para o estado de vapor, ou voltando, né, do vapor para o sólido, do líquido para o vapor, do vapor para o líquido. Então, curva de vaporização. E essa terceira aqui, ó, seria a nossa curva de sublimação. Ela divide o estado sólido do estado de vapor. Ok? Então, necessariamente, nesse diagrama de fase, o que é que a gente vai fazer? Vai analisar a substância passando de uma pressão para outra, de uma temperatura para outra, e através dessa mudança de temperatura ou de mudança de pressão, a gente vai ver quais foram as transformações que essa substância sofreu. Entendeu aí? Entendido, pessoal? Mais ou menos. É, mais ou menos também. A gente vai fazer, por exemplo, o seguinte: ele vai fazer as seguintes perguntas, né? Eu tô, sei lá, com a substância neste ponto aqui, com essa pressão e essa temperatura. O que é que acontece se a temperatura aumentar? O que acontece se a pressão diminuir? Entendeu como é? Então, no caso, a gente vai ter que descobrir o estado físico. Ou descobrir o estado físico, ou descobrir a transformação que ele sofreu. Se foi solidificação, se foi fusão, se foi ebulição, sublimação, entendeu? Entendi. É basicamente isso, não tem bicho de 7 cabeças. Aí o que é importante você lembrar que a água, ela é muito amostrada, né? Ela tem um diagrama de fases, ó, diferente. Por que diferente? Lembra daquela história da anomalia da água? Em 4 graus Celsius ela tem o menor volume, estão lembrados disso? Sim. É justamente por causa daquela anomalia da água que o diagrama de fases da água é diferente. Ó. Tá vendo aqui, ó, essa curva chamada de curva de fusão CO2 para a água, ela tem uma retinha meio para trás, tá vendo aí? Ela é meio invocadazinha. Estão vendo? Sim ou não? Sim, dá pra ver. Então, por causa disso que ela tem um comportamento diferente. É só isso. Ok? Entenderam, pessoal? Sim, entendi.
Vamos lá, deixa eu ver se vocês conseguem pegar isso numa questão. Jogar numa questão aqui. Aqui, olha só. Aqui nós temos, né, uma questão que fala justamente sobre diagrama de fases. Ele diz assim, ó, a sonda Fênix, lançada pela NASA em 2008, né, detectou em 2008 uma camada de gelo no fundo de uma cratera da superfície de Marte. Nesse planeta, o gelo desaparece nas estações quentes e reaparece nas estações frias. Mas a água nunca foi observada na fase líquida. Ou seja, ela nunca foi observada na fase líquida, ela passa do estado sólido diretamente para o estado de vapor. Aí ele continua falando. Com o auxílio do diagrama de fases, né? Diagrama de fases da água, que é esse daqui, ó, que a gente viu nesse instante, estado sólido, líquido e vapor, aqui ele dá o ponto triplo, né? E notem que esse ponto triplo, se você for dar uma olhadinha aqui, ó, dá para fazer uma paradinha aqui. Não rola não. Esse ponto triplo, se eu for pegar aqui, ó, ele vem aqui, ó, a temperatura de 0,0098 graus Celsius, né? E é uma pressão de, aqui, a pressão em ATM, né? A pressão de 4,579 ATM. Então, quando a substância, a água, no caso, atinge essa pressão e essa temperatura, ela está no ponto triplo. Todo mundo entendeu aí? Entendido? Sim ou não? É uma coisa certa, sempre esse ponto e essa pressão? Certíssimo. Certíssimo. Temperatura e pressão, quando atinge essa temperatura e essa pressão, a água atinge os 3 estados da matéria ao mesmo tempo. Entendeu aí? Exatamente. Ela fica os 3. Vai ficar ali, digamos assim, uma parte sólida, com água derretida ao redor e aquele vapor por cima. Entendeu? Uma parte fica líquida, uma parte fica sólida e uma parte fica aquele vapor ao redor. Vamos lá. Aí ele quer saber o seguinte: com o auxílio do diagrama de fases da água, analise as 3 afirmações seguintes. Vamos lá. O desaparecimento e o reaparecimento do gelo, sem a presença da fase líquida, sugerem a ocorrência de sublimação. Certo ou errado? Certo, né? Certo, porque se não aparece a fase líquida, então do sólido ela vai diretamente para o vapor, ou seja, ela faz essa trajetória aqui, ó, do sólido direto para o vapor. Ok? Ou então voltando, né? Também pode ser desse jeito. Segunda afirmativa. Se o gelo sofrer sublimação, a pressão atmosférica local é muito pequena, inferior à pressão do ponto triplo da água. É ou não é? A sublimação não só vai ocorrer abaixo desse ponto triplo, não é isso? Não é assim? Sim. Então, se só ocorre abaixo desse ponto triplo, então ela tem que ter uma pressão que também vai ser abaixo da pressão do ponto triplo. Abaixo dessa daqui. Tá entendendo, Pirra? Sim, sim. Ok? Então, aqui temos a primeira verdadeira e a segunda também verdadeira. A terceira fala aqui, ó. O gelo não sofre fusão porque a temperatura no interior da cratera, né, não ultrapassa a temperatura do ponto triplo. Certo ou errado? Eu acho que tá errado, porque não seria, não tá subindo, né? Alguma coisa assim. E É a porque, parte líquida. assim, para que você tenha sublimação, eu tenho que estar abaixo do meu ponto triplo, tá vendo aqui, ó? Ocorre a sublimação. Mas eu posso ter sublimação, né? Cadê aqui?
A sublimação ela ocorre a uma pressão, vamos lá, abaixo da pressão do Mas é ponto. fusão. A fusão, né, daqui para cá, ele está dizendo que não acontece. O gelo não sofre fusão, tá entendendo? Ele está dizendo que a fusão não acontece. Tá entendendo aí? Sim, sim. Então, ele não sofre fusão. Ele diz aqui, ele não sofre fusão. Porque a temperatura no interior da cratera, né, não ultrapassa a temperatura do ponto triplo. Eu poderia dizer até que está correto. Por quê? A temperatura do ponto triplo nessa daqui, ó, 0,0098. É assim? É ou não é? É. Se eu tiver temperaturas maiores, observe que eu acabo passando, ó, uma temperatura um pouco maior, eu acabo passando, ó, pelo estado líquido. Consegue ver aqui, ó? Tudo isso aqui é estado líquido. Se a temperatura for maior, é capaz de eu passar pelo estado líquido. Se eu passo pelo estado líquido, acaba acontecendo fusão. Entendeu aí? Então é verdade, né? Então tá correto. Está, ó, correcta. Aí a questão quer saber, né? De acordo com o texto, quais são as afirmativas corretas? Letra A, 1, 2 e 3. 2 e 3. Entenderam aí, pessoal? É só análise do gráfico, não tem nada de diferente. Certo aí? Ok. Entendido. Sim. Vamos para a próxima. Aqui, ó. As próximas questões são questões de, como é que eu posso falar? Teóricas, né? Que trabalham justamente as transformações gasosas e as situações que podem acontecer. Olha só. Primeira afirmativa. Primeira questão, né? Ele fala: considere as informações a seguir e preencha né, os parênteses com V para verdadeiro e F para falso. Uma panela de pressão cozinha alimentos em água em um tempo menor do que as panelas comuns. Alguém lembra do porquê? Por que a panela de pressão cozinha mais rápido do que uma panela normal? Porque a pressão é maior. A pressão é maior e o que que acontece? O fato da pressão ser maior faz o quê? Eu falei isso já. O calor fica lá dentro, meio que aprisionado, aí faz ficar mais quente rápido. Não. Ah, é porque ele meio que evapora, aí como tá tudo fechado, você fica nesse negócio assim, de mudança de fase. Não. Então não sei. Olha só. A gente sabe que a água evapora a quantos graus Celsius? 100. A 100 graus Celsius. Ok? Porém, quando você aumenta a pressão sobre a água, você consegue fazer ela evaporar a uma temperatura maior. 110, 120, entendeu? Aham, então o tempo de cozimento seria maior. O tempo de cozimento, não. O tempo de cozimento diminui. Por quê? Porque a panela de pressão consegue fazer com que dentro dela você tenha água a temperatura acima de 100 graus Celsius, entendeu? Ah, entendi. Então, no caso, vai ter a água para cozinhar. Vai ter água mais quente. Água mais quente Ah, cozinha sim, os porque ela alimentos mais ultrapassa a rápido. temperatura de... Entendi. Tem, entendeu? Então, na panela de pressão, você tem água mais quente. Quando você está com a panela aberta, você só pode ter água a uma temperatura máxima de 100 graus Celsius. Mas, se por acaso você conseguir aumentar a temperatura da água dentro da panela, isso vai fazer com que os alimentos cozinhem mais rápido. Então, o fato de você aumentar a pressão da água na panela faz com que você tenha água mais quente dentro da panela, fazendo com que os alimentos cozinhem mais rápido, porque a água é mais quente lá dentro. Entendeu? Então, você consegue ter água a 110 graus Celsius, 120. Entendeu aí? Sim, sim. Aí ele quer saber, ó,
Esse desempenho da panela de pressão se deve ao quê? Primeira afirmativa, a influência da pressão sobre a temperatura de ebulição da água. É ou não é? É sim. Então, aqui é verdadeiro. Vou botar o Vzinho de verdadeiro. Vamos para a próxima. A maior espessura das paredes e um maior volume interno da panela. Tem a ver isso? Nada a ver, né? Nada a ver. Vamos para a próxima. Você botou verdadeiro, é falso. É falso mesmo, foi mal. Falso. Falso. Vou botar um F maiúsculo. Falsificada. A próxima. A temperatura de ebulição da água é menor do que 100 Não, graus falso. Celsius. Por E é quê? maior. É maior e é falso. Eu falo falso e boto verdadeiro. É falso. Vamos lá. E vamos à última. A pressão interna de um ATM mantida pela válvula. Peraí. A pressão interna de uma atmosfera mantida pela válvula da panela de pressão. Não. Se a pressão é maior lá dentro, aumentando o ponto de ebulição, então ela vai ser maior do que uma atmosfera, não é isso? Uma atmosfera é a pressão normal, é a pressão ambiente. Lá dentro a pressão vai ser bem maior, que é uma panela de pressão. Entendeu aí? Ô, Bruno, Ah, o que que acontece para a panela de pressão explodir? para ela explodir, deixa eu colocar logo o falso aqui, né? Primeiro, você entendeu o falso aqui? Sim, sim, entendi. O que é que faz a panela de pressão explodir? Olha só. Quando você liga a panela de pressão, você sabe que aquele biquinho dela, né? Ele, de certa maneira, vai soltando um pouquinho de vapor, não é isso? Não é o que ele faz? É. Então, para que serve aquele biquinho? Aquele biquinho serve para você não ter pressão demais nas paredes da panela, liberando aos poucos e mantendo, né, a temperatura acima de 100 graus Celsius, vamos falar assim. O que é que faz a panela explodir? Quando aquele biquinho ali está entupido. Entendeu? Se aquele biquinho está entupido, você não consegue liberar o excesso de pressão, podendo fazer com A pressão que... aumenta e pô. Tipo, aí você me diz, mas professor, tem algum dispositivo de segurança? Tem. As panelas de pressão, elas têm como se fosse um biquinho vermelho, já viu? É um Já vi. Aquele biquinho vermelho é um dispositivo de segurança que ele serve para o seguinte: tá entupido o negócio da panela, aquele biquinho que sai o vapor, ele dispara, puf, sobe, liberando o vapor que está em excesso, entendeu? Sim, entendi. Por isso que, às vezes, quando você tá fazendo alguma sopa ou alguma coisa com caldo, o caldo acaba subindo junto. Aí, mela o fogão. Isso. Então, se não tiver aquele dispositivo, aquele biquinho vermelho de segurança, antigamente as panelas não tinham, aí era bem mais fácil de explodir, né? Aí é sempre bom estar fazendo a manutenção da panela de pressão, ver se aquela parte que sai o vapor não está entupido, né? Ver aquele botãozinho, né? Aquela válvula de segurança, se ela também não está entupida, se ela está bem limpinha. É sempre bom você estar sempre limpando direitinho a panela de pressão, porque se você interromper a saída da pressão, você pode causar explosão. E causa um problema bem Se você grande. abrir antes de soltar a pressão, né? Abrir antes de soltar a pressão, você não consegue, né? Você não consegue Porque abrir. não deixou abrir, aí eu acho que A pressão de dentro acaba sendo maior do que a pressão de fora e você não consegue abrir ela. Entendeu? Entendi. Só consegue puxar o negócio do vapor. Tipo, quando demora a subir, a minha mãe pega uma faca e sobe assim o coisa, aí fica. Isso. Quando você sobe o coisa, que você está falando aí, você iguala a pressão de dentro com a pressão de fora.
até você sair todo o vapor, a pressão de dentro é maior, por isso você não consegue abrir. Quando você deixa todo aquele vapor sair, você iguala a pressão de dentro com a de fora e você consegue abrir a panela de pressão. Entendeu? Sim. Olha aí. Tomar cuidado com a panela de pressão. A aula de física também ajuda na cozinha, tá vendo? Ok, pessoal? Vamos para a próxima? Vamos para a próxima? Agora a alternativa acho que não tem. Não Tem. tem. V, F, 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 F. Ah, é a letra A. Tá. Letra A. Beleza? Vamos para a segunda. Na segunda ele fala assim, ó. Um dos mais intrigantes fenômenos naturais é a mudança de fase, que ocorre, por exemplo, quando a água líquida se vaporiza ao ferver. Mede-se a temperatura da água fervente em duas panelas, uma de barro e outra metálica. Ambas se encontram sobre fogões de cozinha. Um deles está ao nível do mar e o outro está no alto do Pico da Bandeira. Pessoal, se eu tenho grandes altitudes, a pressão vai ser o quê? Menor. Vai ser menor, exatamente. Quando eu tenho grandes altitudes, a pressão é menor. Por quê? Quanto mais alto eu estou, menos gases atmosféricos eu tenho sobre a minha cabeça. E quem faz essa pressão são os gases atmosféricos. Então, quanto maior a altitude, menos gás eu tenho sobre a minha cabeça, consequentemente, a pressão vai ser menor. Entendeu aí? Sim. Aí o que é que acontece? Existe um efeito, é chamado de efeito tonoscópico. Esse efeito tonoscópico diz o seguinte, que a temperatura de ebulição da água é diretamente proporcional à pressão. Temperatura. É diretamente proporcional à pressão sobre ela, né? Sobre a água. Então significa o seguinte: se você aumenta a pressão, vou ter ebulição. Se você aumenta a pressão, você aumenta o ponto de ebulição. Se você diminui a pressão, você diminui o ponto de ebulição. Entendeu aí? Entenderam? Sim. Por isso que dentro da panela de pressão, o ponto de ebulição aumenta, porque a pressão é maior. Mas se eu estou no pico da bandeira, a pressão não é menor? É ou não é? É. Se a pressão é menor, por causa da grande altitude, a temperatura de ebulição também vai ser o quê? Menor. Exatamente, ou seja, a água ferve abaixo de 100 graus Celsius. Aí ele faz algumas afirmativas aqui, ó. A primeira, ele fala assim, a temperatura da água fervente é, letra A, sempre 100 graus Celsius, né, porque, portanto, é a mesma panela para ambas, a gente está vendo que não é isso daqui, está errado. B, é menor na panela onde começou a ferver há menos tempo? Tem alguma coisa a ver isso? O tempo tem a ver? Não, acho que não. Nada a ver. C. É menor na panela que se encontra no pico da bandeira. E aí? É, não é?
pressão não vai ser menor lá? Exatamente. Então a letra C está correta. Aí ele bota D menor na panela metálica e E menor na panela de barro. Tem nada a ver. Então, tudo tem a ver com a pressão. Então, devido à grande altitude, eu tenho menos pressão, consequentemente, o ponto de ebulição diminui. Ok, galera? Ok, Brunão. Beleza. Bom, só temos 5 minutinhos. Vou fazer a chamada de vocês, né? Não rola aqui. Eu acabo perdendo o fio da meada. Vamos lá. Vamos fazer o nosso refresh. Aí, vamos ver quantas pessoas nós temos. 22, na verdade 21, né? Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos lá. Pegar. Bruna Janaína faltou porque o celular dela tá quebrado. Certo. Janaína faltou, né? É aqui que o meu office está dando devaneios. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ele vai abrir muito bem. Vocês são em quantos? Quantos alunos? 28. Sim, o Caio também faltou porque ele passou a madrugada toda com sinusite e enxaqueca. Aí ele não tava conseguindo dormir. Então vamos botar aqui o Eric, né? Então foi o Caio. É com K o nome dele, é? O Caio. É. Vou botar aqui doente. Quem é outra pessoa? Janaína. Maria Janaína, no caso. Maria Janaína, certo. O que é que teve a Maria Janaína? Ela tá sem internet? O celular dela quebrou. Celular quebrado. Ok. Vamos lá, vamos organizar vocês aqui em ordem. Eita, organizá-los em ordem alfabética. Então, vamos lá, aqui temos o nosso primeiro ano, primeirão. Olha aí. Eu tenho que ajeitar aqui, são 38. Aqui temos quantos? Nós temos... Vou ver aqui, né? Daqui a pouco eu coloco. Tá aqui. Com as faltas e todos os problemas aí. Tivemos 23 pessoas. São 26 aí que vocês falaram? Ou foi 28? 28. 28, né? Então temos aqui 28, temos 5 faltosos. Vamos lá. Deixa eu desfazer o compartilhamento que tá travando aqui, que só a beleza. Se quisesse abrir aqui. Há um tilt da gota. Vamos lá. Vamos que vamos. Primeiro ano. Aqui. Ok. Vamos ver quem faltou. Então temos aqui a Alessa faltou, não é isso? Ana Carla, Ana Clara estão aqui. Eric está aqui. Evelise também. Eita, o nosso colega Jedi faltou, é? Então, Jedi faltou. As duas Gabis estão aqui.
Júlia Rafaela também. Yuri, João Pedro está aqui. Júlia de Ângeles também. O Caio está doente. Laís está aqui. Laila também. Letícia também está. Luiz Eduardo também. A Pirra está aqui. Maria Janaína, celular quebrado. Maria Vitória está aqui. Naara está aqui também. Nicole. Cadê? Está aqui. Aí quem foi que faltou? Meu amigo vaqueiro, Pedinho. Pedinho faltou. Pedinho faltou. As duas Sabrinas estão. Samara também. E o Valber, né? 1, 2, 3, 4. Tá faltando mais alguém, não? Alessa, Evelise, Fabrício, Pedro e Valber, não é isso? Tá faltando mais alguém aqui? Tem uma pessoa faltando. Bruno, Se são faltei 28, não. então tem mais alguém faltando. Bruno, Não, pessoal? Bruno. Oi. Eu não A faltei Nicole não, eu tô aqui. Então, ela tá, eu disse que você tá aí. Ah, tá. Ô, Bruno, a Nicole tá aí? Ah, tá na aula. Aqui no meu não aparece, só tinha 14 pessoas pra mim. Alessa, Fabrício faltou. Deixa eu ver. Fabrício, mais quem, rapaz, que eu tinha falado? Alessa, Fabrício, Pedro e Valber. Tem Juliana e João Pedro. Pedro e Valber. A Juliana, né? Juliana faltou também? A Janaína, e eu acho que você tinha falado do Caio também, né? Aí a Juliana faltou. A Janaína tem a questão que tá com o celular quebrado e o Caio tá doente. Mas é a Juliana mesmo. É a Juliana. É a Juliana, que ela não tá na chamada, é isso mesmo. Foi a Juliana. Salvado. Pronto. Salvista. Bom, galera, amanhã nós vemos um novo assunto, né? Já que isso foi apenas uma pequena revisãozinha, né? Então amanhã nós vemos um novo assunto, ok? Então obrigado pela atenção e participação de todos. Muito obrigado, galera. Vocês são 110%, valeu mesmo. E até amanhã, vamos? Tchau, tchau, um beijo, um abraço, um cheiro no sovaco. Fui. Inter. Valores.